Grande Deus, Altíssimo, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tem dado o suficiente para viver. Nós temos o que vestir, o que comer, e também tem nos dado, Senhor, para contribuir para a tua obra. Se alguém aqui está atravessando dificuldades financeiras, ó Deus, que o Senhor possa operar na sua vida. Dê a ele sabedoria, ou a ela, para que possa, Senhor, administrar bem o que tem e verificar a melhor forma de resolver os seus problemas. Que o Senhor abençoe o seu trabalho, a fim de que possa haver o suficiente. E assim, Senhor, se existem dívidas, que elas sejam totalmente sanadas, que sejam quitadas. Ó Deus, dá-nos diligência no trabalho, dá-nos força para trabalhar. Porque bem sabemos que dependemos de Ti para recebermos o sustento, mas por outro lado o Senhor determinou que seria pelo nosso suor e pelo nosso esforço que nós receberíamos o necessário. Ó Deus, abençoa estas contribuições. Sejam poucas ou muitas, não importa, que sejam administradas com sabedoria e, pela Tua bênção e Teu poder, possam render o máximo a Deus. Tal como naquele dia que o Senhor Jesus, a partir de 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de milhares de pessoas. Pedimos a Deus que abençoe cada um dos ofertantes e dizimistas. Dê a eles, Senhor, principalmente a paz de coração. E também, Senhor, dê o suficiente. Que cada vez possam eles ofertar com sabedoria, não tirando da viúva, não tirando do órfão, nem da boca das crianças, mas que, Senhor, também possam ofertar com o coração agradecido. Te pedimos, ó Deus, que agora nos guie nesta segunda hora. Em especial, quero esconder-me na rocha, que é Cristo Jesus, e pedir que o Senhor venha falar com liberdade por meu intermédio. Que o Teu Filho possa passar a mensagem que o Senhor tem para a Tua igreja. E que a Tua igreja, Senhor, possa sair daqui fortalecida, possa sair daqui acalmada, Senhor, aliviada. É o que te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, havia dito há pouco que vi um testemunho do Senhor na escolha do tema de hoje e que vem de encontro aos testemunhos que foram ditos, e agora gostaria de tratar deste assunto. O tema de hoje é conhecendo a justiça e a ira de Deus. Sabe que quando eu orava a Deus, muito demorou para que o tema viesse. E até pareceu um tema estranho, e eu pensei, puxa, será que não vem do meu coração? Porque nós andando pelo caminho estreito, somos objeto de muita injustiça, somos objeto de maus tratos. E será que isso não é um fruto do meu coração e eu querendo derramar o que é o meu desejo para cima da igreja? Realmente fiquei pensando assim. Só que ao ouvir o testemunho de hoje, eu consegui entender que possivelmente Deus pensava em dar bálsamo a várias pessoas. Sabe, irmãos, quando nós andamos pelo caminho do Senhor, nós começamos a ter dificuldades. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e verso 12, o apóstolo Paulo, ele nos fala o seguinte. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Todos os cristãos padecerão perseguições. Daqui nós já tiramos um ensino, que é o seguinte. Você e eu somos cristãos, então nós haveremos de padecer
perseguição. Nós não padeceríamos perseguição se nós não fôssemos cristãos. Por outro lado, pelo mesmo verso, nós vemos uma advertência. Alguém é cristão ou se considera cristão e não sofre nenhum tipo de perseguição, então é hora de avaliar a sua vida. Porque se não há nada na sua vida, é porque também não há cristianismo ali. Porque o verso é quem diz, não é verdade? Todos os cristãos padecerão perseguições. Então, se alguém não padece perseguição, a conclusão é, então é porque este alguém não é cristão. Ainda que entenda sê-lo. Certo? Então, a primeira coisa, o quinhão do cristão. O cristão padece. Agora, o fato dele padecer não quer dizer que ele não tenha conforto ou que Deus não veja. Ele tem o conforto em primeiro lugar porque Jesus está com ele. O Senhor Jesus prometeu em Mateus 28, verso 20: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que Deus não é cego ao que acontece. Sabe, e Deus a seu tempo dará a retribuição a cada um. Convido todos a abrirem a Bíblia em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Nós vamos ler a ocasião na qual Deus se apresentou para Moisés. Ele falando dele. Interessante. No verso 5 diz que o Senhor desceu numa nuvem, se pôs ali junto a Moisés e apregoou o nome do Senhor. E enquanto o Senhor passava, no verso 6, disse que ele clamou dizendo assim: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Beneficência e verdade. Que guarda a beneficência em milhares. Que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Parasse aqui. E a princípio teríamos motivo de regozijo, mas depois motivo de ira. Fala a verdade. Por quê? Motivo de regozijo no dia em que nós nos encontramos com Jesus e temos a certeza do perdão dos nossos erros. É bom ver a misericórdia de Deus neste dia, não é verdade? Agora, ira, ao ver que o ímpio nos pisa, ao ver que o ímpio comete injustiça contra nós, ao ver toda a maldade espalhada no mundo e graçando, isso quer dizer aumentando cada vez mais, e imaginar que Deus simplesmente perdoará. Ou seja, é como se Deus passasse por alto tudo, e Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão piedoso, que Ele nada fará, não importa o quão mal a pessoa tenha procedido. Fosse assim, o justo teria uma razão de encher-se de ira, não é verdade? Afinal de contas, a justiça nunca seria feita. Faça o que quiser, o céu será o seu lar. Existem filosofias e doutrinas que pregam isso. Ah, você não acertou agora? Não tem problema, depois que você morrer, você vem de novo. Aí no corpo de uma outra pessoa e daí você tenta. Não é o que a Bíblia ensina. Em Hebreus 9, verso 27, a Bíblia diz que a cada um de nós cabe viver uma vez e depois disso o juízo. Cada um vai dar contas do que fez. E a continuação do verso 7, do capítulo 34 de Hebreus, nos fala justamente da outra faceta de Deus. É a faceta sobre a qual queremos falar hoje. Êxodo 34, verso 7, continuação. Que ao culpado não tem por inocente.
que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. De Deus não se zomba. Sabe, Deus não tem o culpado por inocente. Deus não erra no julgamento. Alguém acha que escondeu de todos o que fez? Pois de Deus não escondeu. E Deus vai dar a recompensa a cada um. Vai dar no juízo final e por muitas vezes dá aqui na terra mesmo. Porque há um limite a partir do qual as pessoas não podem ultrapassar. Sabe, você se sente injustiçado, você se sente oprimido, você vê que as coisas que estão fazendo contra você são erradas, são injustas, são desumanas. Pois há um Deus que vê e Ele há de castigar quando as pessoas ultrapassarem os limites. Queria convidar vocês para abrirem em Gênesis. Nós vamos ver alguns exemplos disso. E por que nós vamos ver estes exemplos? Porque, sabe, irmãos, o conceito de que Deus é tão bom que não pune ninguém chega a ser tão difundido que há quem pregue que Deus não faz mal a ninguém. Deus não castiga. Deus não pune. Deus não mata. Quem aqui já ouviu essa doutrina? Deus não mata. Pois não é o que a Bíblia diz. Essa doutrina está tão longe da Bíblia quanto o céu está longe da terra, meus queridos. E nós vamos ver aqui. Nós vamos ver ocasiões onde Deus diretamente matou. E por quê? Para manter o respeito. Para manter o respeito. Por vezes Deus acha necessário frear o atrevimento dos homens. Frear a iniquidade. Em Gênesis 18, o 19, digo, é a primeira situação a qual nós vamos analisar. Diz a história que o sobrinho de Abraão, Ló, encontrava-se na cidade de Sodoma e apareceram lá 2 visitantes, que eram 2 anjos. E no verso 12, a Bíblia diz: disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ouve-se que não, quem destrói é só o demônio. Mas esses anjos aqui eram da parte de quem? De Deus. Os anjos da parte de Deus foram enviados com a obra de destruir. Verso 24. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Esta não foi a primeira vez que Deus agiu destruindo. Já tínhamos visto uma antes no Gênesis, e esta é o dilúvio. O dilúvio foi uma obra de Deus, uma obra de destruição. Queria convidar vocês para abrirem agora no livro de Levítico. Levítico capítulo 10. Nós vamos falar dos filhos do sumo sacerdote Arão. Arão tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eram 4. Todos foram escolhidos para oficiarem como sacerdotes. A Bíblia conta que quando Deus chamou 70 anciãos para o encontrarem sobre o Monte Sinai, lá estavam os 4 filhos de Arão também: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os 4 filhos de Arão, eles tinham instrução da vontade do Senhor, conheciam a lei de Deus, sabiam
o que Deus requeria deles como sacerdotes. Não eram ignorantes. Mas mesmo tendo conhecimento, eles resolveram seguir por um caminho errado. Em Levítico capítulo 10, e no verso 1, diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quem matou Nadab e Abiú? Quem matou? O Senhor. Então, mais uma vez, quando se ouve, Deus não mata. Eu lembro que uma vez uma pessoa disse isso para mim, e eu mencionei esse texto aqui. Eu falei, mas e daí como é que fica o caso de Nadab e Abiú, quando eles foram no santuário, e ali Deus consumiu eles e matou? A resposta dessa pessoa foi sensata. Ele disse, eu não sei. Claro, porque fica comprovado de que Deus sim age para punir o transgressor. Dentro das características de Deus está a justiça. E Deus, falando de si mesmo, disse, ao culpado não tenho por inocente. Logo depois da morte desses dois, no verso 3, disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Verso 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Deus disse que o sacerdote, que corresponde ao pastor moderno, deve fazer a diferença entre o imundo e o santo. Uma vez eu ouvi de um pastor, vai dizer que você é contra a pessoa tomar um vinho, porque Paulo falou para Timóteo tomar um vinho por causa do estômago. Eu lhe respondi, olha, a palavra vinho ali refere-se ao suco de uva, tal como na Santa Ceia, não é verdade? E aí ele se exasperou. Irmãos, o homem pode achar que tem toda a razão. Deus dá o direito. Mas Deus não vai mudar em 1 milímetro aquilo que ele falou para agradar o ser humano. Não vai fazer. Porque o nosso coração é inclinado para o mal. Então, se Deus fizesse mudanças na sua lei para nos agradar, ele ia fazer mal para nós. Entende? Então, ele não vai fazer isso. Deus não vai diminuir as suas exigências para satisfazer o padrão do homem. Deus vai punir. Aquele que não faz diferença entre o imundo e o limpo vai colher as consequências. Queria convidar os irmãos para abrirem também num outro caso. Atos. Atos capítulo 12. Nós vamos ver aqui a história do rei Herodes. É interessante, irmãos, porque Herodes não era um membro de igreja, não era. Herodes era aquele perfil de pessoa que olhava de longe o povo de Deus, mas nunca fez parte do povo de Deus e nem sequer se simpatizava com a causa de Cristo. Nunca se simpatizou. Diz a Bíblia que ele tinha um certo respeito por João Batista, mas não passou disso. Porque ele via que João Batista era um homem justo. Só que finalmente ele acabou mandando cortar a cabeça de João Batista. Herodes era aquele tipo de pessoa que nós podemos comparar hoje em dia, que não vai à igreja,
não gosta de crente, escarnece da palavra de Deus, escarnece dos crentes e chega até mesmo a ter raiva daqueles que andam no caminho do Senhor. Diz a história que Herodes mandou matar 2 apóstolos e um deles ele conseguiu. Verso 1: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Irmãos, pergunto, será que ninguém na igreja clamava por justiça? Porque quando nós sofremos uma afronta, uma ofensa, como é que o nosso coração reage? Ele pede justiça. E pedir justiça é errado? É pecado? Não. Diz a Bíblia, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você tem sofrido injustiça? Você tem sofrido sem merecer? Porque está andando no caminho do Senhor e acha que é um pecado sentir a falta da justiça? Ou pedir a Deus que Ele faça justiça? Não é pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz, bem-aventurado, feliz, aquele que tem fome e sede da verdadeira justiça, porque ele vai ser farto. E irmãos, no livro de Atos, capítulo 12, a Bíblia mostra que a justiça não tardou. Ainda no capítulo 12, no verso 21, diz a Bíblia que, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem! No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Irmãos, de Deus não se zomba. Para nós que somos crentes, Deus tem um recado. Ele não quer que nós façamos a justiça com as nossas mãos. Isso não. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, e no verso 30, o apóstolo Paulo nos diz, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então você e eu somos crentes. Quando alguém nos faz uma injustiça, não procuremos lançar mão das armas ou fazer uso das mãos para conseguir a justiça. Deixemos nas mãos de Deus. Mas confiemos de que Ele certamente fará a justiça. Talvez alguém pense, poxa, mas Deus não é amor, Deus é misericórdia, por que Ele tem que destruir? Queria que vocês abrissem comigo em Isaías capítulo 28. Nós vamos ler o verso 21. Ali diz assim, Isaías 28, verso 21. Ali a Bíblia diz, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irará como no vale de Gibeão para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que as vossas ligaduras não se façam mais fortes. Porque já ouvi o Senhor do Jeová dos Exércitos falar de uma destruição e está já determinada sobre toda a terra.
Aqui a Bíblia diz que a destruição, o ato de Deus de destruir, é um ato estranho à sua natureza. Mas nem por isso ele deixa de fazer. Deus não tem prazer em destruir ninguém. Mas, se ele vê que é necessário, quer para a preservação da ordem, quer para a manutenção do respeito, quer para o alívio dos inocentes, ele vai operar. Ele vai destruir. Ele não vai permitir para sempre que o injusto oprima o inocente. Portanto, você que me assiste, você tem andado pelo caminho de oprimir o próximo, talvez a esposa, talvez pressionar o marido com chantagem emocional, talvez tentar manipular os pais se você é um filho, talvez oprimir o funcionário na empresa, aquele que está sob a sua tutela ou jurisdição. Saiba, nada passa oculto aos olhos de Deus. Por outro lado, se você é objeto de opressão, confie no Senhor. Deus quer que nós andemos na regra, que nós andemos corretamente, que nós andemos em justiça, que nós pratiquemos a justiça, meus queridos, que nós respeitemos o próximo. Agora, se isso não acontecer, é verdade que Deus continuará enviando rogos de misericórdia, porque Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Mas a Bíblia ensina que Ele não fará isso para sempre. Em linguagem simbólica, Ele diz isso aqui em Isaías. Ele fala que vai destruir toda a terra. É o que nós lemos. E aí, em seguida, no verso 23 em diante, ele fala: inclinai os ouvidos e ouvi minha voz. Atendei bem e ouvi meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim. Quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca e semeia cominhos. Ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio. Sabe, irmãos, o que ele está ensinando aqui? Quando alguém vai plantar, ele o faz em etapas, certo? Então a primeira etapa é o preparo da terra. Ele tem que passar, como foi colocado aqui, né, a grade, ele tem que afofar, por assim dizer, né, ele tem que estourar as partes duras debaixo da terra para que elas se transformem em grãos maiores, e depois ele passa uma grade para diminuir aqueles grãos e ficam então torrões de terra menores, certo? Esta é a primeira fase. Mas será que ele vai ficar a vida inteira fazendo isso? Não, depois ele muda. E aí ele vai lançar sementes. O ensino que se quer nos dar aqui é: Deus não vai agir sempre da mesma maneira. Hoje, o agir de Deus é por meio da pregação do Evangelho. Mas amanhã pode ser por meio da destruição. Entendem? Tudo tem o seu tempo determinado. Isso vale para a vida do indivíduo, isso vale para uma igreja ou nação, e isso vale para o planeta. Na vida do indivíduo o indivíduo tripudia sobre a palavra de Deus. Ele não aceita, ele rejeita, ele escarnece, e Deus manda um e outro, quer a mãe, o pai, um colega, o crente que vem com a Bíblia debaixo do braço, alguém que entrega o folheto, e uma atrás de outra, aquela pessoa vai desprezando as oportunidades. Finalmente, vai chegar o dia do acidente do veículo e ela não vai escapar. Ou pode chegar o dia de um assalto e ela morre por um tiro. Ou pode chegar mesmo o seu último dia. Morreu de doença, de velhice, não importa. Mas acabou a sua oportunidade. Não se sabe quando. Tão inesperadamente quanto a destruição veio aos moradores de Sodoma, Deus muda o seu modo de agir. De misericórdia para juízo. De rogos, de apelos, para destruição e injustiça. Deus sabe quando chegou o tempo. O apóstolo Paulo diz que para o ímpio, para aquele que rejeita a palavra de Deus, venha quando vier, o dia do Senhor virá de surpresa, virá como ladrão da noite. Mas para aquele que ouve com cuidado a palavra de Deus e obedece, isso não vai acontecer,
porque ele vai estar em obediência. Ele vai estar andando no caminho do Senhor. Abram comigo em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 3. O apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Os ímpios vão estar seguindo o seu curso de ação normal, desprezando os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus, e fazendo quaisquer coisas. Os justos estarão porfiando por obedecer a Deus, fazer a sua vontade. E assim continuará, até o dia em que o Senhor enviar o juízo sobre a terra. Aqui fala da ira. A ira de Deus será derramada em 7 pragas. As 7 pragas são mencionadas em Apocalipse 15, verso 1 e Apocalipse 16. Essas 7 pragas vão pegar os ímpios de surpresa e os ímpios vão ser destruídos. Porém, os justos vão estar preparados. Os ímpios vão ser pegos de surpresa fazendo o quê? O que os ímpios vão estar fazendo naquele tempo? Alguém disse, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. É verdade, só que tem uma outra coisa que eles estarão fazendo. Oprimindo os justos. E quando for maior a sua ousadia em oprimir os justos, aí é que Deus agirá para intervir. Abram comigo em Apocalipse 16. Apocalipse 16, versos 3 em diante. Apocalipse 16, versos 3 em diante. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E vi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor, verdadeiros e justos são os teus juízos. Irmãos, olha, é interessante o agir de Deus. Deus, por uma razão que só Ele conhece em toda a profundidade, Ele permite que a situação atinja o clímax da dificuldade.
e é ali que ele age. É na última hora. O ímpio vai oprimindo o justo e Deus deixa, e isso faz com que o ímpio se torne cada vez mais ousado. Porque o ímpio, quanto mais tempo ele tem, mais rebelde ele se mostra. Ele não se arrepende. E aí ele vai se tornando mais atrevido, mais ousado, e o justo clama, 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 e parece que a justiça não vem. Então, quando chega o ápice, quando o ímpio se excede, quer dizer, não há mais o que ele possa fazer além disso, aí Deus age. Neste caso, os ímpios foram até o limite. Eles foram derramar o sangue dos justos. E quando derramaram o sangue dos justos, então, o que Deus fez? Agora vocês vão beber sangue. E isso vai acontecer, meus irmãos. A pessoa vai abrir a torneira e em vez de sair a água transparente, insípida, inodora, não é assim? Incolor, ela vai sair vermelha, com cheiro e gosto de sangue. E eles serão forçados a beber. Irmãos, Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite. Se você clama a Deus, saiba que Ele fará justiça. E se você me assiste hoje e não tem andado no caminho da justiça, você tem oprimido o teu próximo, arrependa-se enquanto é tempo. Porque de Deus não se zomba. Eu não sei se amanhã é o último dia da tua vida, ou mesmo hoje. O que eu sei é que Deus não quer a tua destruição. Ele quer que todos se salvem. Mas para isso, Ele espera submissão à sua vontade, arrependimento dos erros. Vá lá e confesse a tua falta a quem você oprimiu. E não deixa que o orgulho pessoal te impeça disso. Se você ofendeu, vá até lá, fale com a pessoa. Com a mesma coragem com que você oprimiu o próximo, vá então e peça desculpas. Com o mesmo volume de voz. Honre ao Senhor que te perdoou, dando o filho na cruz do Calvário para morrer por você. Porque sabe, irmãos, não há virtude em ofender a pessoa com a maior ousadia e pedir desculpa com a maior timidez. Que virtude há nisso? Pois a Bíblia demonstra que o apóstolo Paulo, o antigo Saulo, quando arrependeu-se, procurou em tom altissonante, quer dizer, com voz alta, clara, dar testemunho daquele a quem ele antes perseguia. E não que com isso ele expiasse, ou seja, ele conseguisse o perdão da sua falta pela sua nova obra. Mas ele deu testemunho de que Deus agiu na sua vida. Sabe, irmãos, de Deus não se zomba, não adianta, sabe? Aquele que sai e fala, não, eu sou o filho pródigo, eu saí todo contente, alegre, levei todo o dinheiro do meu pai, injuriei o meu pai, aí volta, eu vou voltar como se nada tivesse acontecido. Aí senta lá no banco, não pede desculpa para ninguém. Oi, tudo bem? Só vim dizer que eu gosto de você. Ô, irmão, será que Deus não vê a hipocrisia? Claro que Deus vê, não é verdade? Sabe, irmãos, Deus só vai poder levar para o céu aquele que se deixar transformar. Aquele no qual Ele fizer um milagre na vida. Nós precisamos de um milagre nos nossos corações. Se esse milagre não acontecer, as portas do céu não vão se abrir para nós. Então, se o milagre não aconteceu na tua vida, agora é o momento. Porque o Senhor Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, por meio de Jesus, Ele estende a mão da misericórdia para você. E nós podemos ver que Deus não é tirano. Não é porque, se eu não aceito Ele, amanhã Ele me bate. Não é assim. Nós já deveríamos ter morrido faz tempo pelos nossos erros. Mas Deus, na sua misericórdia, concedeu o perdão. Só vai morrer quem quiser. Porque Deus veio para salvar. Deus mandou seu Filho para salvar. Então não vamos perder a oportunidade, meus irmãos. E ao mesmo tempo, vamos deixar que Deus faça uma obra completa nas nossas vidas. Sabe, porque Deus não pode levar uma igreja morna para o céu
Uma igreja cheia de pessoas amantes de si mesmos, cheia de pessoas amantes do mundo, cheia de pessoas que desprezam o sacrifício de Jesus diariamente nas suas vidas, porque não dão ouvido àquilo que a Bíblia diz, porque não praticam aquilo que a palavra diz. Deus não pode levar. Deus vai levar um grupo de pessoas consagradas, um grupo de pessoas que abandonou mão dos seus gostos, dos seus prazeres, para fazer da palavra de Deus a regra diária da sua vida. Para fazer dos 10 mandamentos que Deus falou no Monte Sinai e nunca aboliu, a regra da sua vida. As pessoas que sabem que hoje, tal como no dia em que Deus pronunciou, não se deve matar, não se deve roubar, não se deve adulterar. E também, Deus espera que não tenhamos imagens e guardemos o seu santo sábado. Todos esses são mandamentos que o Senhor proferiu. Sabe, irmãos, não se deixe enganar por fábulas. Não se deixe enganar por falsos pregadores. Não se deixe enganar por doutrinas falsas de curso de teologia, doutrinas de igreja caída. Você vai ser julgado não por elas, você vai ser julgado pela palavra de Deus. E eis aqui aquele que vos fala a verdade agora. É o teu momento de escolher. Queridos irmãos, finalizamos dizendo: Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E se por um lado a mão da misericórdia está estendida, não deixemos, por outro lado, para amanhã, o que podemos fazer hoje. Vamos nos entregar para que Deus faça uma obra completa nas nossas vidas. Quem hoje deseja dizer ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor faça uma obra completa na minha vida. Eu quero me entregar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Espero que a tua decisão, amigo, internauta, amigo que nos assiste no vídeo, seja também a mesma. Vamos orar? Santo Deus que nos altos céus habitas. Senhor, aos poucos percebemos o quão santo, o quão tremendo, Senhor, o quão respeitável é o teu nome e a tua presença. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, que temos cometido contra ti. Limpa-nos, ó Deus, que nós sejamos os santos que o Senhor planejou que fôssemos. Abençoa cada pessoa, Senhor, que se coloca de joelhos agora, suplicando a Ti, Senhor, de alma e coração sincero, para que o Senhor faça o milagre na sua vida, para que a conversão aconteça, para que o Senhor Jesus faça morada no seu coração. Ó Deus, que agora esta pessoa sinta o Teu Espírito agir dentro dela. E principalmente, Senhor, que ela perceba a ação do Teu Espírito na sua mente, convencendo-a do pecado, mostrando que está errado e dando força a ela para andar em obediência. Ó Deus, que a nossa religião não seja uma religião de sentimentos apenas, mas seja uma religião que nos faça andar de forma diferente, nos faça abandonar a bebida, o cigarro, aquilo que faz mal, a droga. Ó Senhor, que nos faça abandonar a mentira, a hipocrisia, a calúnia, a propina. Ó Senhor, tudo aquilo que não te agrada, ó Deus, o vestuário indecente, as palavras indecentes, ó Deus, que guarde os nossos olhos de ver aquilo que não faz bem para a nossa alma. Senhor, que o Senhor nos guarde em tudo. Ó Deus, aqui estamos nas Tuas mãos. É só pelo Teu poder que nós poderemos ser transformados desta forma. Nós precisamos de um milagre e pedimos que o Senhor opere. Ao mesmo tempo, Senhor, nós temos a agradecer
porque é o teu desejo purificar-nos. E se nós pedimos, certo é de que já fomos ouvidos e atendidos. Então te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, sei que não é muito tempo que temos juntos em cada ocasião, mas queria te convidar para as próximas oportunidades. Nós vamos estar transmitindo de novo na próxima quarta-feira, a partir de 8h20 da noite, horário de Brasília, Brasil. Ainda estamos no horário de verão, mas dentro de poucas semanas vai haver a mudança. Portanto, preste atenção. Veja o relógio, ajuste para você não perder a programação. E a partir da semana que vem, você vai estar assistindo também a Escolinha Bíblica Advertência Final. Coloque os teus filhinhos para assistir. A propósito, já temos 2 vídeos no canal com a Escolinha Advertência Final. Coloque as tuas crianças para receber a verdade para os últimos dias. A verdade que o Senhor colocou para nós do Evangelho Eterno. Convido você para fechar os seus olhos. Vamos pedir uma bênção sobre você e a tua família antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu nome, o seu rosto sobre ti. E de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Esperamos estar com você na próxima oportunidade e te convidamos para visitar o canal TV Advertência Final, nosso canal YouTube, onde estamos colocando o programa Advertência Final. Até a próxima.